Muito boa noite. Vamos conversar um pouco aqui hoje sobre constelação familiar, né? É sempre esse tema que eu trago para a gente poder entender mais, entender a vida, entender esses movimentos que levam, né, às relações, às vezes relações truncadas, às vezes relações que param a nossa vida e muitas vezes a gente não sabe por que a gente está vivendo algum processo e tem a ver com esse campo, né, que somos sistêmicos. Então, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e trago sempre aqui para vocês, tanto no canal do YouTube como aqui no Instagram, né, ou presencial, ou em especial em Brasília, né, onde eu estou no momento, sempre trago esses movimentos de entender como o amor se movimenta dentro das relações. E eu trago hoje um tema aqui para vocês, para a gente debater, para a gente conversar um pouquinho sobre que a grande missão da vida da gente qual é, né? Às vezes a gente se pergunta assim, nossa, eu quero ser professora, médica, advogada, consteladora familiar, sempre as pessoas estão sempre pensando nessa missão do que eu quero ser, daquilo que vai me render frutos como o dinheiro, né, fortunas, abundâncias. Mas uma coisa, antes da gente ligar a essa nossa vocação humana, vamos dizer assim, a gente tem que entender o processo de missão verdadeira que é esse porquê que a gente está aqui na Terra, né? Por que a gente está aqui no planeta Terra? Por que a gente desembarcou nessa nave, né? Por que eu fui premiada, você, todo mundo foi premiada de estar aqui vivendo nesse planeta. Então, gente, é muito importante a gente começar a perceber e entender a nossa existência como um grande movimento espiritual, né? Porque nós somos espírito, essa é a nossa essência, né? Parece até clichê essa frase, mas de fato, assim, nós somos espírito. Na hora que uma pessoa morre, a gente vê, né, a matéria ali que vai se decompor, não vai ser mais nada, vai ou transformar em algo que a terra absorva, né? E a gente sabe que as pessoas esse conteúdo que sustenta esse corpo. Então, quando eu digo assim, né, aonde é que está a minha capacidade de me ver como alguém potente, alguém que possa dizer assim, eu sou essa vocação aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para a gente desenvolver um campo vocacional, a gente vai precisar desenvolver um grande saber que é o amor próprio, né? O amor próprio, ele realmente é algo que se você não tiver por você, ninguém vai conseguir trazer isso como forma de mostrar isso para você. É um movimento que você precisa ir lá de forma mais profunda e sincera com você mesma, né? Então, o movimento das relações, ela inicia dentro desse portal de vida do qual a gente nasce, que é pai e mãe. E a gente vai passar a nossa vida inteira aí, né? Mas sempre vai dar em alguma coisa daquilo que está truncado na gente, daquilo que está parado na nossa vida, vai dar sempre no nosso pai e na nossa mãe. É pai e mãe, é o portal da vida. É quem te fez chegar aqui na Terra. É pai e mãe. Então, esse movimento de dizer, né, olhar para esse portal de vida e agradecer a existência é o que a gente pode fazer de mais profundo nessa relação que é pai e mãe.
E a gente sabe que, humanamente falando, quando a gente vai crescendo, a gente vai recebendo desse portal de vida, né? Eles nos deram a vida, mas às vezes a gente tem pessoas, né? E acho que a maioria, nossa mesmo, vai recebendo dores. E dores profundas, né? Dores assim que às vezes você diz assim, é quase insuportável saber que alguém passou pelaquela situação e viveu aquilo, né? Então, assim, depois que a gente se torna adulta, a gente começa a perceber o quanto essa vida aqui na Terra, ela vai ter esse movimento de dor, né? Então, assim, eu acho que é algo que é meio que programado mesmo, da gente estar aqui, passar por algumas situações para poder a gente evoluir. E esse nome, evoluir, é justamente a palavra que eu quero trazer aqui para vocês, né? Essa nossa evolução, ela está atrelada àquela nossa missão de vida, a missão maior que eu vim fazer aqui. Mas para que a gente chegue a encontrar o que verdadeiramente alimenta nosso espírito, o que verdadeiramente toma a gente com a força da gente para sustentar a vida e as situações que a vida traz, é o entendimento dessas relações humanas que a gente vai vivenciando aqui e que muitas vezes nos traz dores, né? Então, depois de adulta, a gente precisa saber olhar para essas dores, alinhar essa dor àquilo que aquilo que é do teu espírito, aquilo que é da força da tua vida, aquilo que é para você. E isso é bem, bem verdadeiro. Como, né, eu tenho 10 anos de prática de consultório, eu vejo isso com muita verdade, porque às vezes eu constelo famílias inteiras e uma pessoa olha, vem para mim e diz: olha ali, o meu pai foi um pai maravilhoso. Olha, tudo que eu pude ter hoje foi devido à relação maravilhosa que eu tive com meu pai. E aí, quando eu constelo o outro irmão e mais o outro, diz: não, nossa, meu pai foi um homem muito agressivo, um homem violento, né? Ele batia na gente, não batia em todo mundo. E eu pergunto: todos os filhos ele batia? Não, só em uma irmã que ele não batia. Mas todos os outros, a gente levou muitas surras do nosso pai. Eu estou falando de casos reais, gente. E aí, quando eu escuto isso, eu fico pensando, né? Realmente, essa vinda aqui para a Terra é destino, ele é individual, ele é de cada ser humano, porque até nascendo numa mesma família, pessoas vão ter destinos diferentes, situações, amor diferentes, dores diferentes, né? Então, o Bert Hellinger, o criador das constelações, ele traz esse movimento de entender essas relações através desse amor que liga a todos, mas que, de alguma forma, ele pode sim ser diferente para determinadas pessoas na família, né? Então, Bert, ele construiu 3 leis que regem o movimento desse amor. O Bert diz assim, que a gente não pode amar por amar. A gente não pode simplesmente amar uma determinada pessoa na nossa família porque a gente teve dó dela, pena dela. A gente precisa amar com ordens. E para que esse amor se dê de forma equilibrada, ele precisa obedecer às ordens do amor, né? Falei ordens da ajuda, ordens do amor. E o movimento que Bert traz para as ordens do amor são 3. São 3 leis. É a lei do pertencer, a lei do dar e receber e a lei da hierarquia. Então, Bert Hellinger diz assim: todos nós temos o direito de pertencer àquela família do qual a gente nasceu. Todos têm o direito de pertencer à família. E ninguém, dentro dessa lei do amor, ninguém pode ser
excluído, abandonado, negligenciado, dado, esquecido. Qualquer movimento desse que algum membro, né, algum ancestral faz perante uma só pessoa, aí vai ficar um campo de energia preso no sistema familiar até que alguém venha e lembre dessa pessoa. Só que aí tem uma questão. Para a pessoa lembrar dessa pessoa que foi dada, vamos dizer que teve um pai e uma mãe que deram um dos filhos, né? E aí deu, e os restantes dos outros filhos criou, né? E tudo bem. E aí não falaram mais dessa criança, era uma história que ninguém podia perguntar, né? Isso tem muito na família, né, gente? Então, ninguém podia perguntar, ninguém podia dizer nada sobre aquela situação, principalmente os filhos mais velhos, né? Então, o que é que acontece quando essa atitude é feita dentro de um sistema familiar? Vem algum membro, nasce algum membro, ou daqueles que já estavam ali, do clã, que já existia na época que essa pessoa foi dada, eu estou dando um exemplo, vem uma pessoa com uma alma, um coração extremamente sensível e inconscientemente ela é, digamos assim, capturada por um campo de energia da vida, que só pode ser esse campo de energia, que diz assim: opa, chegou uma pessoa aqui sensível, vamos fazer ela lembrar dessa pessoa lá atrás que foi dada, que foi silenciada, a história dessa pessoa. Porque para a vida, gente, para esse campo que é a vida, que sustenta todos nós aqui, né? Eu fico olhando e às vezes eu fico imaginando assim, a gente está dentro de uma bola, né? E que é o planeta Terra, e esse planeta está dentro de um universo maior, né? Como tudo isso é mistério, né? Não dá nem, mesmo que tenha a ciência que explique, mas se a gente for para a imaginação, fica uma coisa, nossa senhora, né? Que mistério isso, né? A gente está dentro de um planeta, e o planeta dentro de um universo, né? Então, a vida, que é esse mistério, que é esse silêncio, que é o que é o oculto, ela quer saber de cada filho dela, hein? Ela é mãe, a vida é mãe, e a mãe sabe cada filho que tem. Então, a vida vai bater na porta daquela família em algum momento e dizer, ó, ou de casa, alguém aqui pode dar conta de João que foi dado. Alguém pode? Bom dia, né? Então, a vida ela vai estar pressionando para que alguém lembre. Então, é por isso que a lei do amor do pertencer ela é tão profunda, ela é tão séria, porque não vai dar para a gente esquecer um membro da família, que excluir porque uma pessoa é homossexual, excluir porque uma casou com um homem que o pai não gostava, e assim vai, né? Dando exemplo, né? Então, quando a vida ela vai pedir a conta daquilo que aconteceu nas relações, ela pede para quem tem mais sensibilidade de incluir, porque o esquecimento, o ser dado, o excluído, é um movimento de exclusão do membro da família, né? Então, a vida ela vai procurar quem é mais sensível, para poder ela encaminhar e dar conta de todos os filhos dela, né? Então, o que é que ela faz? Né? Eu estou falando de uma forma mais mais simples para que vocês entendam, né? Mas a vida ela vai bater na porta, ela vai dizer. Então, o que é que acontece? Algum membro, simplesmente, como isso tudo é muito inconsciente, algum membro capta esse chamado, capta essa força que está no que Bert chamou e descobriu chamado memória sistêmica familiar. Então, a memória sistêmica familiar, gente, ela é como a lei da gravidade, ela existe, é invisível. Muita gente, às vezes, pensa que ela não é nada, que não está acontecendo nada,
mas a memória sistêmica familiar ela é transgeracional, né? A epigenética já prova isso, né, dentro da ciência. Então, quando uma pessoa, por algum motivo emocional inconsciente, ela lembra, através da memória sistêmica, de alguém, ela vai lembrar daquela pessoa em geral que foi excluída. Por isso que o Bert chama de emaranhamento. Então, essa pessoa lembra, ela faz lembrar, faz os outros membros da família lembrar como? Através de copiar o comportamento daquela pessoa que foi excluída, abandonada, negligenciada ou dada. Então, simplesmente, muitas coisas que a gente vai viver na vida, que a gente não sabe porque a gente truncou, que a gente para ali na vida, são comportamentos inconscientes de algum membro que foi excluído. Então, não é nosso. Eu vou chegar lá no tema de hoje, viu? Que dizer que a missão da sua vida é você. Eu estou fazendo, como diz lá no Nordeste, um arrudeio para poder eu chegar aí. Então, muitos desses comportamentos, né? Vou dar exemplos aqui a vocês. A pessoa diz assim: eu não consigo engravidar, tenho uma dificuldade. Já fui no médico, o médico disse que está tudo ok, mas eu não engravido. O que é isso? Isso é uma lembrança de uma memória consciencial de alguém. É a lembrança de alguém. Então, quando a pessoa ela está atuando na vida e ela trunca, é o momento perfeito, o momento exato para ela procurar um processo de cura, procurar um processo terapêutico dentro das constelações. Porque o truncar na vida, fazer a vida parar, ali, já deu o que tinha de dar. A própria vida diz assim, tu já lembrou dessa pessoa que foi excluída, agora vamos curar para tu ser tu mesmo. Entenderam? Então, é a vida clamando. Quando um membro copia o comportamento de outro sem saber, é a vida, gente, clamando por inclusão. É a vida dizendo, chega, aquela pessoa que foi excluída, dada, ela tem que ser reverenciada, tem que ser lembrada, né? Porque todo mundo que vem aqui para a Terra, eu fico imaginando aí a contabilidade do céu, né? Então, assim, todo mundo que chega aqui na Terra, ele tem um registro nos céus, vamos dizer assim, né, gente? Então, tem um registro. Então, a vida vai ter que dar conta de cada filho dela, para alguém, seja para Deus, que você quiser acreditar, para o amor, mas ela vai dar conta. Então, quando o Bert descobre que para as relações precisa ter o amor e para amar precisa ter ordens, ele fala nesse aspecto. E aí ele constrói essa primeira lei do amor que diz: ninguém pode ser excluído. Na hora que um membro é excluído, todo o sistema entra para, vamos brincar aqui, para o SPC e para o Serasa. Todo mundo vai entrar e vai alguém pagar. Alguém vai ter que dar conta da memória daquela pessoa. Então, é isso que o Bert fala, todos temos o direito de pertencer. E aí, dentro dessa lei, tem o seguinte, todos nós também desejamos, no mais profundo da nossa alma, também desejamos pertencer à nossa família. É um desejo intrínseco do amor que já está na sementezinha dentro da gente, porque nós somos frutos do amor. Nós somos frutos primeiro do amor de Deus e depois fruto do amor dos nossos pais. Eli, mas eu não fui desejada. Em algum momento, em algum ponto, esses pais se quiseram. Em algum ponto, certo? Então, assim, é desse amor, desse encontro. Quem não quiser falar o nome, amor. Eu sou fruto desse encontro. E se eu fui fruto, Eli, de um encontro que foi ruim, um abuso, por exemplo, a gente pode entender que a vida, né? Pela gente entender que aqui na Terra a gente tem um plano humano caótico,
Então, de alguma forma, a espiritualidade também se alimenta um pouco desse movimento aqui, para também trazer seus filhos, né? Então, assim, por algum motivo espiritual e de destino, você chegou exatamente por esse meio. Sem colocar polêmica aqui, mas a mulher que foi abusada tem direito, te dirá, e cada um sabe das suas leis, entendeu, gente? Eu estou falando desse outro âmbito, desse outro movimento maior, desse encontro de uma fecundação de um ser humano que consegue chegar aqui na Terra. Então, quando a nossa alma vai se inteirando dessa família da qual nos trouxe aqui para a Terra, porque para chegar na Terra precisou ter quem, gente? Um homem ou uma mulher, não é? Só se chega aqui na Terra através de um homem e de uma mulher. Então, ó, teve esse encontro, e aí, dentro desse encontro, eu fiquei com a sensação de que ali é o meu ninho, é o meu conforto, é tudo que eu quero. Então, esse movimento de desejar também pertencer à nossa família também faz parte da gente, é da nossa alma, dos nossos desejos. É por isso que, quando uma família exclui um membro, ele vai para lá, ele vai para a vida. Mas, em algum momento, a alma dele vai dar um nozinho, porque ele vai se sentir que não pertence àquele sistema. E energeticamente, quando alguém vai tentar incluir essa pessoa que foi excluída, a vida dela também ressoa nesse novo reencontro com essa família, né? Então Bert traz aí a segunda lei do amor, que é a lei do dar e receber. Então, a lei do dar e receber diz assim, que nós recebemos a vida e os pais são os grandes por causa disso. Quando o Bert fala assim, gente, ele fala assim, que os pais são grandes por quê? Porque chegaram primeiro na existência, não é grande porque é de poder, de dinheiro, de tamanho, 2 metros, é porque chegaram primeiro na existência. E o que é, dentro da existência, que é ouro para a gente? O que é que é? Que é ouro, por isso que tem determinadas pessoas que são protegidas, porque ela tem um ouro, que o nome desse ouro é assim, gente, experiência. Quem tem experiência na vida, ela encurta a vida de outras pessoas assim, ó, como se desse uma tapa no caminho e o caminho se encolhesse, né? Então, por isso que os pais, eles entendem que, por eles terem chegado primeiro na vida, eles têm muita experiência. E, de fato, eles têm. Né? Eles têm muita experiência e querem passar essa experiência de tudo que eles já passaram, de coisas boas e coisas ruins, para os filhos. E eles passam essa experiência numa tentativa de proteger a própria vida do filho, né? Então, quando, por exemplo, uma mãe ela foi abusada sexualmente, por exemplo, ela vai passar para a filha que a filha não deve sair de noite, que não deve cuidar com o namorado, que namorado não é muito bom, é bom a pessoa ter um emprego. Então, ela vai passar esse desejo, por quê? Porque lá no mais profundo da experiência dela, de vida, ela está querendo dizer o quê para a filha? Filha, olha, aconteceu assim comigo, eu não quero que aconteça com você. Só que isso é construído por conta do nosso cérebro. E porque também a gente não vai olhando aquilo que vai acontecendo como experiência de vida e vai dizendo assim, bom, isso aqui aconteceu, eu fui traída, e isso aqui foi nessa história, mas não quer dizer que é a vida toda, ou então eu tive um filho e o bebê, ele morreu bebezinho, isso foi dessa história, desse destino com essa criança, mas não significa que todos os meus filhos vão acontecer isso. Né? Quem é que vai poder dizer isso para a pessoa? É o ritual, é a conversa com a tua alma, as tuas emoções, o teu espírito. Então, a maioria das pessoas, ela não conversa com as experiências negativas que elas tiveram. Ela apenas coloca uma pedra
sobre aquele assunto, uma pedra simbolicamente lá na emoção, na cena, e diz como: fica aí. E o caminho que eu pego é nunca mais casar, nunca mais ter filho, nunca mais fazer determinada coisa, né? Então o ser humano tem essa mania de caminhar sempre pelos extremos. Ele não vai pelo caminho do meio, aonde ele pode dizer assim: não, isso daqui foi daquela experiência, mas não é uma experiência para o resto da minha vida. E como é que a gente vai conseguir elaborar essas experiências ruins? Quando a gente aprende alguma lição. A gente diz, quer dizer que foi por isso que aconteceu, então agora eu vou agir de outra forma, né? Então, esse dar e receber, dentro dessa lei que os pais fazem isso, eles dão a vida e a gente recebe. Então, quando um filho ele recebe a vida, ao mesmo tempo, né? Vamos supor, é o mesmo movimento de uma pessoa chegar para você e dizer: ó, eu trouxe aqui um presente para você. Então, quando você recebe um presente, você também recebe um sentimento de culpa. De culpa, gente. Puxa vida, eu vou ter que fazer alguma coisa pela aquela menina que ela me deu um óculos. E aí você vai, compra um livro e dá para aquela pessoa. Então, quando a gente devolve o livro, a gente diz o quê? Ufa, eu não devo mais nada a ela, né? Então, é por isso que às vezes tem pessoas que não querem ter relações de dar para nada para ninguém, nem de receber. Por quê? Porque na hora que ela recebe, ela está em dívida. Então, ela não quer, se isola, né? Qualquer dia desse eu trago essa teoria do Bert Helling, e ele fala que esse modelo de relacionamento leva as pessoas à depressão e solidão profunda, porque por não querer receber nada de ninguém. Porque a vida ela é uma troca, é dar e receber o tempo todo. Então, o que acontece? Quando um filho recebe a vida do pai e da mãe, a primeira coisa que vou falar o nome assim, alma, que a nossa alma sabe, é o seguinte: eu estou devendo. Entrei para uma dívida imensa, que é o quê? Uma dívida porque eles me deram a oportunidade de chegar na Terra. Mesmo que tenha sido um combinado com uma força maior, com Deus, mas de alguma forma teus pais te deram essa oportunidade de você chegar aqui na Terra. E aí, o que é que acontece dentro dessa lei do amor? Quando os filhos olham para os pais, olham com esses olhos físicos, e vê se qualquer movimento de tristeza com os pais, automaticamente é acionado dentro dessa alma a dívida, e aí ele diz assim: não, para eu não ficar devendo, eu vou fazer alguma coisa por eles. Então, é por isso que tem uma frase bem emblemática do Bert Helling que diz assim: eu por você. Porque quando um filho vê uma mãe com a depressão, uma mãe que é traída ou um pai que é traído, automaticamente ele olha e diz: eu não vou conseguir para a vida ser feliz. Eu vou o quê? Vou ficar aqui tentando resolver esse problema com a minha mãe, porque aí eu compenso essa vida que eu recebi dela ou do meu pai, entendeu? Então, as pessoas, na maioria, né, por natureza mesmo, os filhos tomam partido pela mãe ou pelo pai, entram para um movimento político mesmo, e aí, quando entra para esse movimento, a alma dela não vai ter tempo de cuidar dos seus sonhos, da sua energia, das tuas emoções, do teu campo de força, porque você está comprometida de salvar a tua mãe de uma traição que ela disse que o marido dela faz, que é teu pai, né? E a gente, olha, a gente capta essa imagem tão forte dentro da gente, é um campo de emoção tão forte, gente, que a gente cega de ver que esta mãe que reclama 24 horas que esse marido trai é a mesma mãe que diz: respeite seu pai fica em casa, teu pai está chegando, cuida e bota mais água na sopa que ele vai chegar. Então são percepções construídas internamente dentro dos filhos,
que eles não percebem a realidade, a cena da realidade, que está simplesmente a mesma. A mãe já decidiu dentro dela: eu não me separo. Eu estou dando um exemplo, mas cada um coloca aí do exemplo que foi. Então, a mãe diz com todas as letras e atitudes: eu não me separo. E como é que ela diz que não se separa? Cuidando do marido, cuidando das roupas, vendo, pagando as coisas que ele pede para pagar, saindo com ele, viajando com ele, fazendo tudo normal. Mas com os filhos, quando o pai está ausente, o marido, o que é que essa mulher faz? E pode ser mulher ou homem, né? Se for o caso de for um pai que faz isso. O que é que essa pessoa faz com os filhos? Faz dos filhos o divã. O divã. Olhe, seu pai, estou achando que ele está me traindo de novo, porque não sei o quê. Então, qualquer palavra dita de uma mãe ou de um pai para os filhos, que eles estão sofrendo, vai ser recebido pelo filho numa imensidão, gente. O filho não vai conseguir separar como se fosse numa relação com uma amiga chegasse e dissesse: olha, eu estou sendo traída. E aí o amigo diz: então deixa ele, mulher, deixa besteira, vai ficar sendo traída aí, é? Aí tu é boba, vice? Se eu fosse eu deixava, né? Quando é com a amiga, a gente tem mais uma força, né? Aí com a mãe, um filho não vai conseguir fazer isso. Ele não vai. Ele vai escutar, ele pode criar alguma força, mas dentro dele vai estar: eu não vou conseguir ser feliz porque o que eu devo a essa mulher, por ter me segurado no ventre dela, por ter me trazido para cá, por ter trocado minhas fraldas, dado meu mingau, é tão grande a dívida que Deus vai ficar por aqui mesmo. Então, a gente trava a nossa vida devido a essa, vou colocar assim, essa dívida que a gente sente dentro desse corpo emocional que a gente sente com o nosso pai, com a nossa mãe, por ter nos dado a vida. Então, esse movimento é um movimento que a gente tem que fazer, né? Olhar e dizer: mãe, essa relação é sua com o meu pai, então você decide como você quer fazer. Mas é muito raro os filhos fazerem isso, né? Assim, a maioria vão ficar dentro dessa dor com essa mãe, aí tranquilamente parar a vida, deixa de se casar, deixa de viajar, de ir para um outro país para poder ficar nessa solidão com a mãe, né? Mesmo a mãe estando casada ainda com o marido, né? O pai dessa pessoa. E a terceira lei do amor é a lei da hierarquia. Então, Bert diz assim: essa lei da hierarquia é uma lei que também ajuda quem entende do processo filosófico das constelações, vai entender assim: bom, para minha mãe poder entender isso que acontece dela com essa relação com o marido dela, só tem uma pessoa que pode ajudar. É quem chegou primeiro na vida do que ela, que é quem? A avó. Ah, mas minha avó morreu. Mas esse movimento de emoção é independente se a pessoa está viva ou morta. Você vai fazer essa reverência no teu corpo emocional dentro de um processo terapêutico mesmo. Então, a hierarquia é para ela dizer assim, né? Os filhos deveriam dizer assim: olha, mãe, eu sinto muito porque você quer sustentar esse modelo de relação. Para mim, não dá. Então, eu sinto muito por você. Eu sou sua filha, estou aqui. Mas eu não posso mais sustentar tudo isso que você já decidiu. Né? A pessoa decidiu sem nem saber que decidiu. E decidiu simplesmente nas atitudes, no dizer que está aqui com o marido, que eu vou entrar porque meu marido vai chegar, né? E decidiu, ela decide, a gente decide por atitudes. A gente não só decide na voz que eu digo: olha, estou dizendo isso tudo do seu pai, mas eu vou continuar com ele. Então, não é só nessa decisão que acontece. Então, quando o Bert fala dessas 3 leis do amor, ele também fala de quando a gente burla essas leis, quando a gente quebra essas leis, que entra para um movimento de emaranhamento. Então, quando a gente rompe
com essas leis dentro das relações, a gente simplesmente vai pegar nosso campo de força, que deveria ser 100% para a gente, e a gente fica só com 50%. 50% seu campo de energia para você. Aí, né, eu conselhei esses dias uma pessoa que ela disse, Eli, eu só atraio um padrão do homem que é abusivo. É um modelo que tem que, olha, eu vou quando eu vejo atrair um homem abusivo. Então, por que a pessoa atraiu esse campo abusivo? Né? Eu fui fazer o movimento com as constelações e estava lá ela, mais uma vez, no meio da briga da mãe e do pai. Então, se coloca no meio da briga da mãe e do pai, e esse campo interno, consciencial, é um campo interno, gente, consciencial, dizendo, né? Eu por vocês. Então, até que a gente construa outras imagens internas, de que, mamãe, eu saio do meio da briga de vocês, até que eu construa essa outra imagem, e nas minhas atitudes eu passe a não falar, a não escutar o máximo que eu puder do que ela fala, sobre esse pai, sobre essa mãe que esse homem fala, até que essas minhas atitudes reverberem esse campo de palavras no meu próprio corpo, nas minhas células, né? Diga assim, não, eu sou sua filha, eu não sou sua terapeuta, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que entender que para a gente dizer que está amando, para a gente continuar amando nosso pai, nossa mãe, com ordem, com honra, com respeito, se faz necessário a gente colocar esse amor em ordem, para que a gente vá para um caminho de descoberta de que a verdadeira missão da nossa vida é a gente mesmo. É a gente mesmo, gente. A missão da vida é você. A missão da sua vida é a tua evolução. Você veio para cá para evoluir dentro do movimento das relações. E como você se coloca dentro dessas relações e como você respeita, você honra, você dá a ordem do amor nessas relações. Até que todo aquele campo de dor, que é um mistério dentro da gente, que às vezes é uma dor que não é nossa, é uma dor sistêmica, é uma dor de outras consciências que tiveram aqui, até que a gente vá soltando tudo isso e encontre no centro do nosso ser o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, enquanto a gente tiver atrelado a ficar no meio da briga da mãe e do pai, a tentar dizer para a irmã que o marido dela não vale nada, a tentar dizer, deixa eu ver aqui, constelações, para um sobrinho que aquela menina que ele está não é legal, a tentar separar meu filho da mulher dele. Até enquanto a gente tiver preso nessas relações, na quebra das ordens desses amores, né, que a gente vai construindo aqui dentro da nossa família, a gente não vai estar na nossa verdadeira missão de vida. Porque a gente não veio para cá para separar a mamãe de papai. A gente não veio para cá para segurar o casamento da mamãe e do papai. Porque ele ia se separar, mas aí descobriu que a mamãe estava grávida e ficou. A nossa missão não é essa. A gente pode, como filho, cuidar dos nossos pais, zelar, levar para o médico. Às vezes até tem filhos que moram com mães, com pais, para cuidar, zelar. Mas a verdadeira missão não é esse processo de resolver as relações das outras pessoas, né? Até eu, como terapeuta, essa atitude de ser terapeuta, de escutar, de ver um campo, né? Um campo ali que eu vejo através do método baralho sistêmico, do meu método, que eu vejo, eu digo, meu Deus, olha isso daqui, tu viveu isso, né? E aí vamos curar, vamos devolver essa relação.
né? Então, até isso que eu faço como ordens da ajuda ainda não é minha missão. A minha verdadeira missão é dizer, através desse campo de doação como terapeuta, eu me curo. Entende? Então, eu me curo por essa profissão. Então, é para mim, é um movimento meu. Em algum momento, né, eu estou, vamos dizer assim, fazendo uma varredura no meu campo espiritual. Cada paciente que chega é um paciente que eu ganho um pontinho a mais para esse entendimento de experiência e evolução. Então, enquanto mais a gente fica presos e presas a tentar salvar nossa mãe, salvar nosso pai, seja de uma doença, seja de um relacionamento ruim, que a mãe não consegue sair, ou que o pai não consegue sair, de qualquer coisa que tenha na sua família. Às vezes tem pessoas que se prendem, né, assim, pelo poder, não, eu que banco todo mundo, e aí isso é bom. Então, fica nessa coisa egóica mesmo de achar que é bom todo mundo sobre o seu nariz, né? Então, enquanto mais a gente está preso a isso, mais a gente fica longe dessa missão de que somos nós. Quem somos nós, né? Quem sou eu dentro dessa força cósmica, e que eu tenho valor pelo simples fato de existir. Então, o valor dentro desse movimento, dessa nossa evolução, é o valor da tua existência. Cada ser importa. Cada ser, independente de como essa pessoa né? É do bem, é do mal, vamos usar essa dualidade aí, né? Então, cada ser vai importar, sim, para esse jogo de xadrez que é a vida, né? Esse grande jogo que a vida vai orquestrando aí, administrando tudo isso, e deve dar um trabalhão danado administrar tudo isso, viu? Às vezes, eu administro uma turma de alunos da trabalho, imagina uma humanidade toda, né, gente? Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, para a live não ficar tão longa, que enquanto a gente está debruçada a querer amar e dizendo dentro da gente, eu por você, a gente não vai encontrar o nosso sentido de vida. A gente não encontra. E quando a gente ama e diz assim, eu por mim, você por você, e a gente troca essa experiência. Aí sim, aí o outro é complemento da minha vida, eu sou complemento da vida dele, e a gente vai se dando dentro desse campo harmônico das relações, certo? Então, para que não fique muito longa, para depois as pessoas poderem vir aqui assistir, eu vou encerrando aqui minha fala. Tem um dos posts aí no feed do meu Instagram de um curso que eu estou fazendo, um curso de autoconhecimento sistêmico, gente. É o segundo curso que eu faço apenas como troca de campo de energia, por um valor mínimo. Eu montei uma turma presencial em Brasília, então a troca foi uma cesta básica, e eu dei para uma instituição. E esse outro curso, ele é 100% online, e ele começa agora em agosto. Então, tanto nos stories como no feed, vem pegando as informações, e é um valor curtinho, um valor de R$100 para os 4 encontros. Não é 100 cada encontro, é 100 para os 4. Certo? Então, quem se interessar, vai aí nos meus stories, ou entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, e eu faço sua inscrição para a gente vivenciar. Ah, legal, Fátima, legal. Fátima é aqui de Brasília. Tá bom, então, para a gente poder vivenciar, eu estou oferecendo uma constelação para quem se inscrever, certo? E quem participar dos 4 encontros. Outra coisa, gente, eu vou abrir constelação durante todo esse curso. É um curso que eu montei, que eu estruturei para detalhar a teoria das constelações familiares, os 4 principais pilares da teoria da constelação, eu vou trazer para vocês. Quem se interessar, chama aí no WhatsApp que eu passo todas as informações, tá bom? Quem é do YouTube aqui também, muito obrigada aí. Curte, comenta, se inscreve, compartilha. Deixe um coraçãozinho aí para mim nos comentários, tá, gente? Isso é muito importante aqui para a gente. Beijos!
Tchau aqui, tchau aqui.